3, 2, 1, vai! Sejam todos muito bem-vindos a esse novo canal, a Construção do Futuro. Eu sou o Thiago da Steel Glass e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sistemas de fechamento com foco aqui na nossa placa Glasrock X do grupo Saint-Gobain, tá legal? Mas antes da gente começar a falar sobre esse sistema de fechamento, sobre essas placas, eu já peço para que você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui no nosso canal e principalmente já deixa aqui o sininho ativo para que você continue recebendo conteúdos como esse sobre construção a seco, sobre o Light Steel Frame. E também, para ajudar aqui o crescimento do nosso canal, já deixa aqui também a sua curtida, deixa o seu like para nós. Tá bom? Vamos lá, vamos começar falando aqui o que diz o fabricante. O Grupo Saint-Gobain, a Placo do Brasil, é uma nova geração de placas de gesso revestidas em ambas as faces com véu de vidro e aditivos, que proporcionam excelente resistência contra intempéries, assim como umidade, mofo, raios UV, fogo e impactos. Quais mais são as características desse produto? Esse produto tem espessura de 12,5, similar ao que é uma placa de drywall convencional. Dimensões 1,20 por 2,40, também similar ao que são as placas cimentícias, né? Na maioria dos casos. O peso aí é muito bacana, de 10 a 11,5 kg por metro quadrado. Estamos falando de uma diferença considerável, se não me engano, aproximadamente 23, 24 quilos por metro quadrado a placa cimentícia. E as cores da placa aí não importam tanto, mas branca e azul, como nós estamos vendo aqui no nosso pedacinho de placa. O que mais que diz aqui? Temos aqui uma redução em 20% no tempo de execução de obra, uma excelente estabilidade dimensional próximo a zero, tá? Então as placas, elas não dilatam e contraem como as placas cimentícias, resistente a impactos, resistência à formação de mofos e fungos e principalmente é um produto incombustível. Essa aqui é a determinação, é o que o fabricante diz sobre o próprio produto. Já quero mostrar também aqui uma característica do produto. Vamos ver se dá para fazer um foco aqui. Dá para você ver de perto as características aqui da fibra de vidro. É um produto que esse véu de fibra de vidro ele é bem aparente na placa, tá? Ela é bem leve, bastante resistente. E dá para ver aqui a fibra desse véu que recobre tanto o lado externo quanto também o lado interno. Tá legal? Então vamos lá. Como nós sempre gostamos de falar, é difícil a gente começar falando do produto especificamente somente do produto. O ideal é quando nós falamos de Light Steel Frame, a gente sempre considera o sistema de fechamento, que é a soma dos diferentes produtos. E fazendo da maneira correta, você sempre vai ter uma dupla garantia. A garantia do seu fabricante, que está ali executando para você, e a garantia do fabricante específico do sistema, no caso o Grupo Saint-Gobain e a Placo, tá? Então não dá para perder uma garantia por má execução ou utilização incorreta dos produtos. E para tanto a gente começa aqui falando dos produtos. Claro que diferente do que é o sistema por completo, a gente vai falar só do fechamento, mas é necessária ali a alma metálica, né? A estrutura metálica montada, né? Que não é o objeto do estudo hoje, são só os fechamentos. E logo na sequência do nosso famoso Lego montado, a gente começa com os fechamentos, iniciando pela nossa barreira de vapor, pessoal, que é esse produto aqui, ó. Ele se assemelha a um véu, tá? Muitas pessoas também conhecem. Esse aqui é um concorrente da principal marca aí, né? Não é legal ficar falando, mas todo mundo acaba já conhecendo como se fosse um Tyvek, mas na verdade é uma barreira de vapor, uma membrana hidrófuga. Este aqui é o concorrente do Tyvek, um produto também americano, tá? É a Typar. Serve para que o ar ele passe do lado de dentro para fora e de fora para dentro, mas sem deixar passar a umidade, tá? Então, estrutura montada. A gente faz todo o envelopamento da estrutura metálica, tomando muito cuidado com os vãos de janela e os vãos de porta também, né? A gente ensina isso sempre aqui nos cursos práticos. E depois, na sequência, a gente vem com a montagem das placas, tá? As placas respeitando também o mesmo critério de montagem que acontece nas placas de drywall e nas placas cimentícias, nunca deixando os encontros de juntas entre placas, sempre executando aquele famoso contraventamento. Então placa inteira, meia placa, nunca batendo as juntas entre as placas, tá? Então, evitando que tenha aquelas juntas contínuas de fora a fora. Costumo dizer que é sempre evitando a cruz, né? Se você tem uma cruz, 4 placas que formam uma cruz, temos ali um problema, tá? Então colocamos a membrana hidrófuga, nossa barreira de vapor,
colocamos as placas na superfície toda e aí também mais um parênteses, os parafusos, tá? O sistema da Glasrock, assim como a placa cimentícia tem o seu próprio parafuso, a Glasrock também tem o seu próprio parafuso, que passa nos testes pertinentes à utilização desse sistema. Lembrando, tá, pessoal, entre os principais problemas de patologia desse tipo de produto está a utilização inadequada dos parafusos que passam nos testes competentes, tá, desse produto. Lembrando que ele tem que ter, né, um tratamento para o sistema alcalino muito superior do que é da placa ST, aqueles parafusos pretinhos, mas é muito comum. Quem nunca foi numa obra, viu uma Glasrock instalada e pela pessoa fazer essa associação a uma placa de gesso acartonado, ele acaba usando também o parafuso de gesso acartonado, tá? E aí, como o fabricante disse no início, qual que é a grande diferença? O gesso acartonado possui o papel como um dos substratos para a fabricação da placa. A Glasrock utiliza um véu de fibra de vidro, tá bom? E alguns aditivos, alguns componentes que conferem ao produto alta resistência mecânica, mas principalmente uma resistência superior à umidade, à área molhada, tá? Então isso pode ser usado, esse produto ele pode ser usado, ele é usado primordialmente para os fechamentos das áreas externas do sistema Glasrock, tá? Do sistema de Light Steel Frame, mas também é muito utilizado para fazer algumas volumetrias de fachadas em obras de alvenaria comum, alvenaria convencional, e também beirais e por aí vai, essas outras edificações que são auxiliares nas obras de alvenaria convencional, tá bom? Colocamos todas as placas, a gente vem aonde, pessoal? Com o tratamento das juntas, né? Com essa tela aqui de fibra de vidro de 10 centímetros, ela é uma tela de fibra de vidro recoberta com um polímero aqui, um PVC, que recobre toda a fibra de vidro. A fibra de vidro por si só, ela são aqueles microfilamentos que eles saem, eles soltam, né? Então ela precisa de um revestimento polimérico, tá? E essa junção do revestimento com a fibra de vidro forma essa fita para tratamento de juntas. Tratamos todas as juntas e prendemos ela na superfície como? Através dessa massa aqui, ó, que é o famoso Base Coat, tá? O mesmo produto, você vai bater com água, aqui fala a especificação correta do quanto que você precisa usar de produto, para quanto você precisa pôr de água, para que você faça ali a aplicação correta, fez todo o tratamento de juntas e você já pode então fazer o tratamento de superfície, utilizando o mesmo produto que nós utilizamos para fazer o tratamento de junta, é o mesmo produto aqui em 10 centímetros, aqui em 1 metro. Tratou as juntas, tratou toda a superfície. Não pode ficar nenhum ponto sem esse tipo de tratamento. Por quê? Se houver algum tipo de movimentação, algum tipo de trinca, esse produto ajuda a suportar que essa trinca corra ou que ela aflore para a superfície da nossa edificação, tá? Sem contar que fibra de vidro serve como um reforço de qualquer coisa. Então nós já temos fibra de vidro na massa da placa, nós já temos fibra de vidro no véu que encapa a nossa placa. Nós temos fibra de vidro na fita, nós temos daí depois o Base Coat com mais tela de fibra de vidro em toda a superfície. Tá vendo o quanto isso está sendo reforçado naquilo que eu costumo chamar que é o melhor sistema de reforço possível, que é a fibra de vidro? E por quê? Quem não está acostumado a ver aquelas piscinas de fibra de vidro que suportam aqueles pesos gigantescos que é o próprio peso e a pressão da água, aquilo acontece com um produto que é relativamente leve, né? A piscina de fibra é relativamente leve. Então você pega em todos os produtos, você tem a mesma leveza, tá bom? Então, tratado toda a superfície, passamos a primeira demão de Base Coat. Então, na primeira demão, a gente faz lá igual o nosso vídeo da placa cimentícia. Nós vamos colocar a massa na parede, usar a desempenadeira de 10, colocar a tela, evitar que tire a massa ao fazer o espalhamento da massa. A massa tem que permanecer lá na estrutura, você vai posicionar a tela, empurrar ela para dentro, fazer toda essa distribuição, né? Depois você vem com a segunda demão e aí já está praticamente pronta a sua estrutura, tá bom? E aí, pessoal, o pessoal fala aí por aí que é muito mais fácil trabalhar com esse produto. E será que é mesmo mais fácil? Bom, a gente pode fazer um teste rápido aqui, né? Se a gente estiver falando que numa obra, claro que vai fazer todas as medições, mas é um produto que eles dizem que corta com estilete. E será mesmo que corta com estilete? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha que facilidade, hein, pessoal? Corta realmente, corta muito fácil com estilete.
Então, quando utilizamos todos esses produtos de maneira correta, maneira adequada, claro que, como o fabricante diz, o produto, por ser mais leve e mais resistente, nós temos ali uma estrutura montada rapidamente, com vários reforços de fibra de vidro e principalmente com garantias dos seus fornecedores ali de que esse sistema vai funcionar. Lembrando também que esse produto nasceu lá na Europa, né, para ser um substrato, para ser um subproduto de um sistema insulation. Então depois dele, a instalação dele depois vinha com outro produto aqui que é o isopor, conhecido como capoto em Portugal, insulation em alguns lugares da Europa e sistema AFES aqui no Brasil. Tá bom? Aqui no Brasil, o fabricante posicionou o produto de maneira diferente e o produto realmente é um sucesso de venda, sendo utilizado para diversos tipos de utilização, tá bom? Muito legal, tá aqui as amostras, esses produtos vocês encontram em praticamente todas as lojas que distribuem material de construção a seco e nós vamos ficando por aqui. E lembro mais uma vez a vocês que se vocês ainda não seguem, ainda não são inscritos no nosso canal, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe aqui a sua curtida também. Tá bom, pessoal? Espero vocês até a próxima. Obrigado, gente, um abraço!